O ministro da Educação do Brasil é acusado de racismo. Ele odeia muita coisa, e entre elas, a China e os chineses. Eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro, odeio o Partido Comunista. Está querendo transformar a gente numa colônia. Na quinta-feira, Weintraub foi à sede da Polícia Federal entregar um depoimento por escrito. Consta que não contou muita coisa para a polícia, não. O racismo dele é formalmente investigado. O ministro saiu da sede da PF nos braços dos apoiadores. Trata-se de uma das figuras mais queridas ao bolsonarismo. Não apesar do preconceito, mas em função desse preconceito. É possível que Weintraub até perca o cargo num futuro próximo, mas é improvável que a vida pública brasileira se veja livre dele tão cedo. Essa foi a avaliação que fez o jornalista Thales Faria, do UOL, que tem uma familiaridade com os assuntos de Brasília que não pode ser subestimada. O Thales argumenta que o ministro se tornou politicamente frágil na medida em que foi acumulando desavenças com membros do parlamento e com o STF inteiro. A cabeça de Weintraub entrou na linha de tiro. Se fala que ele pode pedir demissão nas próximas horas para ajudar o chefe. Mas não se iluda. Abraham Weintraub não será abandonado. Ele faz parte da turma do coração. São os bolsonaristas de raiz, os seguidores de Olavo de Carvalho e ungidos pelos filhos do presidente. Haverá sempre uma boa compensação para ele, se for obrigado a deixar o cargo. Se Abraham Weintraub continuará fazendo parte da vida pública brasileira, então é bom começar a compreender quem é, afinal, esse homem. Na ocasião em que tomou posse como ministro, Abraham Weintraub falou muito sobre a sua biografia, sobre o seu histórico. Isso foi no mês de abril de 2019. Estou sendo deslocado por uma função que o meu passado, a minha formação e o meu histórico, acredito, consiga entregar os resultados que foram prometidos para a nação. Mas aí, uma vez que foi empossado, o Weintraub começou a trabalhar para apagar esse mesmo histórico aí do qual ele dizia se orgulhar tanto. Em junho de 2019, o Ministério da Educação solicitou formalmente que a Wikipedia apagasse o verbete com o nome do ministro. A justificativa era de que havia lá informações não confirmadas. Aparentemente, a solicitação do MEC não foi atendida, porque o verbete continua lá e continua mostrando tudo aquilo que o ministro gostaria que você nunca soubesse. Algumas das informações mais pesadas sobre o passado de Weintraub, que são citadas pela Wikipedia, saem dessa reportagem aqui do UOL, a fonte é essa. Aqui você lê que Abraham é filho de Mauro Weintraub, um psiquiatra progressista que, entre outras coisas, militou pela legalização da cannabis, e isso num tempo em que esse tema era muito mais tabu. O pai do ministro é inclusive o autor desse livro aqui. O progressismo do pai encontrou a oposição dos filhos conservadores. Abraham e o irmão Arthur levaram a briga com o pai para a justiça. O UOL informa. O ministro Weintraub e seu irmão Arthur ainda tentaram interditar o pai Mauro. Um processo aberto em 2011 na Justiça de São Paulo trata do assunto. A interdição é uma medida judicial na qual uma pessoa é declarada incapaz de exercer certos atos, como zelar por sua saúde ou suas finanças. Em 2014, o pedido dos irmãos Weintraub foi julgado pelo juiz Rui Porto Dias. Ele negou a interdição, alegando que não havia elementos suficientes para declarar o Mauro Weintraub incapaz. É inegável que a relação que temos com os nossos pais é determinante para moldar aquilo que somos, para o bem ou para o mal. Nessas alturas, é justo você se perguntar: será que o Abraham Weintraub é do jeito que é porque ele sempre quis ser o contrário do pai? Uma coisa muito profunda. Um
levantamento realizado pelo DCM concluiu que, em 2 meses, logo depois de tomar posse como ministro, Weintraub tinha cometido 33 erros de português em suas postagens no Twitter. Alguns desses erros são banais e poderiam ser falhas na digitação ou até atribuídos ao autocorretor do celular. Outros erros, no entanto, revelam um profundo desconhecimento da língua portuguesa, como esse impressionante com C. Isso aqui se soma a gafes, como aquela confusão que ele fez entre Kafka e Kafta. Está escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Processo, você vai e tem acesso. Episódios assim já sinalizavam o que se descobriu mais tarde. Weintraub teve um desempenho sofrível quando cursava economia. Quando as notas dele vieram a público, ele se justificou. Como esse boletim foi obtido, é ilegal, não tinha acesso, mas ele não é fake news, é verdade. Esse primeiro ano e meio, meus pais se separaram, teve o plano Collor, minha família desmanchou, eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei 6 meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Tá aqui a cicatriz, 15 centímetros. Abraham, agora você já sabe, é filho de um intelectual, um escritor. Será que os pais não acompanharam a educação dele de perto? Será que o Abraham se sentiu negligenciado quando garoto em sua educação? E será que isso não reforça a hipótese de que o conflito com o pai tenha sido definidor para que Abraham trocasse os valores da família por um conservadorismo radical e também pelas teorias conspiratórias de Olavo de Carvalho? Vocês não têm vergonha na sua cara, não? Esse é o ministro da Educação, o Abraham, ao lado do irmão dele, o Arthur. E nesse palco eles nos contam que o Brasil de Bolsonaro é a pedra no sapato de um plano comunista de dominação global. O Brasil é a salvação do mundo, assim. A gente teve uma onda evangélica, eu sou evangélico, teve uma onda evangélica e você teve os olavetes, juntou monarquistas e tal. E o Brasil conservador cristão conseguiu dar o primeiro sopro de contra-revolução contra esses comunistas. O comunismo é um vírus, cara. Ele vai se alastrando. Toda vez que alguém bate no vírus, ele morre. Segundo esses dois, o mundo vive sob o risco de ser dominado por um governo global e comunista. Como o uso do termo olavetes já sugere, esse é o alerta de Olavo de Carvalho, o guru do ministro. Olavo criou sua própria versão para o globalismo, que é uma antiga teoria da conspiração parida nos Estados Unidos lá pelo século XX. Segundo Olavo, existem no mundo 3 blocos distintos, operando segundo seus próprios métodos. Existe o bloco ocidental, que tenta se impor ao mundo pela via econômica. Existe o bloco eurasiano, liderado pelos russos e chineses, tentando se impor através do poder político e militar. E existe ainda o bloco islâmico, que está interessado em impor sua religião ao mundo. Ou seja, segundo a vertente brasileira do globalismo, esse mundo complexo e todas as relações internacionais nele existentes podem ser super simplificadas numa divisão em 3 partes. É por acreditar nas conspirações de Olavo de Carvalho que Weintraub faz o que faz. Ele corta o orçamento das universidades porque acredita que os comunistas eurasianos estão infiltrados dentro delas. É por esse motivo que ele acusa as universidades de produzirem drogas de uso recreativo em larga escala. Então, mais do que a frase solta que há plantações de maconha nas universidades federais, as plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle de drogas nas faculdades. Weintraub também se mostra extremamente preconceituoso contra chineses, porque ele acredita que a China quer escravizar o Brasil e impor ao país um regime comunista. É por essa mesma razão que ele investe contra o Supremo Tribunal Federal, essa corte que dificulta a gloriosa resistência contra o globalismo e o comunismo.
Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Alter do Chão, no Pará, é um dos lugares mais bonitos do mundo. 3 meses depois de assumir o cargo de ministro, Weintraub veio tirar férias aqui. Um episódio ocorrido nesse paraíso oferece a síntese perfeita da personalidade de Weintraub. Ele jantava na praça central da cidade quando estudantes se aproximaram para fazer um protesto. Não somos balbúrdia, cota não é esmola, bem-vindo ao Alter do Chão, e aprecia a sua capta com muito carinho. Weintraub então se levantou e tomou posse do microfone, que era usado por um músico local. Ele começou respondendo o protesto. Educação! Viva a educação! Alô? Eu queria só mostrar a diferença que existe entre a esquerda e quem não é de esquerda. Eu tô com a minha família aqui, 3 crianças pequenas. Eu nunca roubei, não sou do PT, pago no meu salário. Trabalhei a minha vida inteira com carteira de trabalho. Nunca recebi bolsa, 27,5% de imposto. E aí eu tô com a minha família aqui nas minhas férias, 1 semana por ano. 3 crianças pequenas. E vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos, é isso? Minutos depois, o ministro já estava arrumando briga com outro turista numa mesa qualquer. Chamasse de petista, de safado, de calhorda. Você não bateu palma, não achou engraçado? Você não achou engraçado? Você não achou bacana? Então, é isso aí, gente. Naturalmente, o público hostilizou Weintraub, e aí ele promoveu uma nova escalada no tom. Viu? Eu tava jantando com a minha família. Vocês querem saber do dinheiro da universidade? Pouco depois, a confusão já era generalizada e corria o risco de virar pancadaria. Isso quase aconteceu. Vocês vão me agredir? Vocês vão me agredir? Vai me agredir fisicamente? Vocês vão me agredir fisicamente, é isso? Não, ninguém vai agredir. Você vai me agredir fisicamente? E esse é Abraham Weintraub, um especialista em promover confusão e hostilidade por onde ele passa. Onde quer que esse homem esteja, pode haver baderna. Abraham Weintraub é um mestre da balbúrdia. Você tá agredindo, você persegue lá com fogo. A gente não tem que ajudar. A gente luta. Música. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Lia muito bem acompanhada e entre as companhias da Lia está o marido Alexandre, que recebe a mensagem que segue. Diz a Lia que mesmo com todo o caos que o mundo nos apresente, consigamos seguir unidos com cumplicidade e amor, que continuemos nossa missão de formar cidadãos responsáveis e críticos. Obrigada pela maravilhosa aventura de viver ao seu lado e de nossos filhos. Te amo, Lia. Beijo, gente. Valeu!